Olá, irmãos, graça e paz de Cristo a todos. Continuando o estudo sobre o fim dos tempos, você está vendo aí na sua tela um quadro que fala da abominação desoladora. E como nós estamos estudando no livro de Daniel, eu quero, através desse vídeo, esse é um assunto muito extenso, eu quero, através desse vídeo, focar em duas coisas, mostrar duas coisas para os irmãos. Uma delas é que, ao longo da história, Deus levanta figuras, Deus permite, melhor dizendo, que se levantem figuras que nos apontam para o anticristo, sem ser elas próprias o anticristo. Como Nimrod, por exemplo, que edificou a Torre de Babel, lá em Gênesis, como também Antíoco Epifânio. Eu quero mostrar para os irmãos que Antíoco Epifânio não é o anticristo, que as profecias de Daniel não ficaram no passado, mas que, ao mesmo tempo, Deus trabalha com contexto histórico, né? Com, vamos dizer assim, protótipos do anticristo que se levanta. Eu quero mostrar para os irmãos de uma maneira rápida que Antíoco Epifânio não é o anticristo. Eu vou mostrar isso com palavras de Jesus e, se der tempo também, com a estátua de Daniel. Tá bom, irmãos? Tenho certeza que Deus abriu seu entendimento para esse lado, né, de figuras que se levantam ao decorrer dos tempos sobre o anticristo. Eu tenho certeza, na minha mente, de que uma pessoa que viveu no período de Hitler, muitas pessoas elas devem ter tido certeza que Hitler ele era o anticristo. Mas nós sabemos que não, né, porque o anticristo ele é destruído pelo poder da vinda de Jesus. A Bíblia ela vai deixar isso muito claro, não quero focar nisso hoje. Tá bom, meus irmãos? Daniel, no capítulo 8, eu vou fazer uma leitura abreviada aqui. Leia o capítulo 8 de Daniel para você entender o contexto. No versículo 2, Daniel diz assim: vi na visão acontecendo quando vi que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto do rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas. E as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta que a outra. E a mais alta subiu por último. O carneiro de Daniel viu, irmãos, é a Média e a Pérsia, é o Império Persa. As duas pontas eram altas, a ponta mais alta era a Pérsia, que se levantou por último. Os persas foram maiores do que os médios, tá bom? E você vê, criando conexão com a estátua de Daniel, como nós já temos falado, que a parte que representava os reis da Pérsia era a parte de prata, que era o peito e dois braços. As profecias, as figuras que Deus usa, elas não deixam pontas soltas. São tão completas que ali a Média e a Pérsia são dois braços. Você vê que a Babilônia era a cabeça de ouro, não foi um reino dividido. A Grécia era a parte da cintura, de bronze, e ela é também o leopardo de quatro cabeças, porque depois que Alexandre o Grande morreu, seus quatro generais mais famosos, maiores, dividiram o reino. Mas sem delongas, vamos para a parte que interessa hoje. Então, a partir desse momento, Daniel teve uma visão onde ele via o carneiro com dois chifres, que é a Média e a Pérsia. É o mesmo urso, de três costelas na boca. E Daniel vê esse carneiro dando marradas em três direções. Marradas são cabeçadas. O carneiro ele costuma, a sua defesa é com chifre, com a cabeçada, com a chifrada. E significam conquistas. É parte histórica, você pode pesquisar. E é o mesmo significado das três costelas que estava na boca do urso. Porque assim como o urso é a Média e a Pérsia, o carneiro também. E Daniel vê que ninguém podia resistir ao carneiro, até que um bode vem da direção da Europa
O bode é a Grécia, são os reis da Grécia. E esse bode, Daniel vê que ele tem um chifre grande. É Alexandre o Grande, Alexandre o Magno. E esse chifre foi quebrado não por mãos de homens. Alexandre morreu jovem, ele não foi derrotado por um outro rei. E quando esse chifre cai, 4 chifres surgem no seu lugar. São os 4 generais. A Bíblia e a história dão destaque para Seleuco, de onde veio o império dos Seleucidas, e para Ptolomeu, que são os Ptolomeus que governaram o Egito e regiões adjacentes ali. A Bíblia diz que uma ponta muito pequena é formada de um desses chifres. Antíoco Epifânio, que no ano de 168 a.C. profanou o templo de Jerusalém, sacrificando porcos e colocando uma estátua de Zeus no Santo dos Santos. Abominação é algo que causa repulsa, algo aversivo, né? Algo nojento. E desolador é algo que traz tristeza. Então, sacrificar porcos, que eram animais impuros para os judeus, no Santo dos Santos, do Templo de Jerusalém, e colocar lá uma estátua de Zeus, é sim algo abominável e algo que causa uma grande tristeza, é algo desolador. Porém, se nós formos olhar para o que Jesus diz, eu quero ser bem claro aqui, de que Antíoco Epifânio, apesar dele ter sacrificado porcos dentro do templo, acabado com a religião judaica e estabelecido no templo uma estátua de Zeus, ele não é o anticristo. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 24, no versículo 15, que diz assim, olha, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, ou desoladora, dependendo da sua tradução, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então ali Jesus estava falando para o futuro. Jesus proferiu essas palavras mais ou menos no ano 30 depois de Cristo. Ou seja, já faziam quase 200 anos que Antíoco Epifânio tinha sacrificado porcos no templo, mandado sacrificar porcos e estabelecido lá uma estátua de Zeus. Então você percebe de que Jesus falava do futuro, quando, pois, virdes a abominação da desolação. Ou seja, é impossível que Jesus estivesse falando de Antíoco Epifânio. Ele já tinha morrido há muito tempo. Então nós vemos aqui, muitas pessoas confundem as profecias. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu não quero me ater a dados históricos, o vídeo vai ficar muito grande, mas com aqueles 2 motivos principais que eu falei, irmãos. De mostrar que Deus ele trabalha, né, com figuras. Deus, olha a semelhança, né, com o anticristo. Há momentos mais para frente no livro de Daniel que nós vamos ver que Deus parte do conhecido para o desconhecido, ele parte das figuras para aquele último rei que vai se levantar, que vai ser, sim, o anticristo profetizado na Bíblia, mas que figuras se levantam no decorrer da história. Antíoco Epifânio não foi o único, né? Tem também Tito, vou ver se dá tempo de falar no vídeo sobre Tito, que também, né, aquele general que se tornou imperador, que destruiu o templo em 70 depois de Cristo, também ele não é o anticristo, tá bom? Então, acabando aqui de explicar sobre Antíoco Epífanes, ou Antíoco Epifânio, há quase 200 anos, quando Jesus, vamos trabalhar com data redonda, há 200 anos ele tinha profanado o templo. E Jesus fala, quando virdes a abominação da desolação. E olha o detalhe interessante que tem aqui no versículo 15. Quando Jesus acaba de dizer, ele fala assim, quem lê entenda. É difícil chegar ao entendimento, mas ao analisarmos a palavra de uma maneira sincera, nós vamos ligando as pontas, né? Não fica ponta solta. Antíoco Epifânio é uma figura sim do anticristo, mas ele não é o anticristo em pessoa. Você já aprendeu aqui nos vídeos do canal, lá em Apocalipse, quando João recebe a revelação sobre a besta, ele vê que aquela besta
são reis. 5 já caíram. Um que era o Império Romano. Mas o 7º rei ainda havia de vir. Né? São 10 reis, são os 10 chifres que receberão poder junto com o 8º rei. Então, na época de João, que foi muito depois das palavras de Jesus, Apocalipse, eu estou puxando de mente aqui agora, tá, irmãos? Ele foi escrito mais ou menos no ano 95 depois de Cristo. Então, o Apocalipse revelado a João, quando João, eu vou falar um pouquinho sobre o Tito aqui, sem entrar em detalhes, tá? Para já ficar resolvido essa questão também nesse vídeo. Espero estar contribuindo com informações para os irmãos. Quando João recebe a revelação do anticristo no ano 95 depois de Cristo, o templo já havia sido destruído por Tito, que destruiu o templo em 70 depois de Cristo. E ali, o anjo fala claramente com João, Apocalipse 17, que a 7ª cabeça não havia recebido poder ainda. Né? E que esse 6º rei era Roma, era o rei que existia. O 7º, quando viesse, duraria pouco tempo, e são 10 reis que receberão o poder. E o 8º rei, ele é o anticristo, ele vai à destruição. É aí que Jesus volta, é aí que Jesus estabelece o seu reino. Irmãos, eu vou colocar aqui, eu vou focar aqui a estátua do sonho de Daniel 2, só para os irmãos lembrarem que a pedra de Daniel 2:28, que é Cristo, acerta os reinos do mundo na era dos pés. Na época de Antíoco Epifânio, nem tinha se levantado ainda o Império Romano como potência sobre o mundo. Então é impossível que ele seja o anticristo, mas ele é sim uma figura daquilo que está para acontecer. Então perceba aonde a palavra de Deus vai nos levando, nos fazendo entender. Tito, ele já estava aqui nessa época. Tito, no ano 70 depois de Cristo, ele estava na época já do Império Romano, que é as pernas de ferro. Porém, ainda não estava na era dos pés. Ainda não estava na era do ferro e do barro misturado. Né? Nós vemos que depois da destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo, foi posterior que João recebe uma revelação do anticristo que estava por vir. João recebeu a revelação daquilo que aconteceria no fim dos tempos. E Daniel, ele fala do fim dos tempos. Há um cumprimento de parte das profecias em eventos históricos que nos apontam eventos escatológicos que ainda vão de acontecer. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha para ajudar a propagação desse conteúdo. Qualquer pergunta, deixe aí nos comentários, que eu vou estar respondendo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.